oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente continua aí a nossa jornada de falar sobre as narrativas que a gente vem conversando ao longo dessas semanas, tá certo? Só para lembrá-los que vocês podem reassistir essa aula nas nossas plataformas digitais, no nosso canal, lá no YouTube e também no nosso app do Educa Recife. App este que você pode baixar no seu celular para fazer a comunicação com a gente aqui na aula, ao vivo, enquanto ela acontece. Quem faz a comunicação hoje do nosso chat é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui conectados, aguardando vocês. Já temos aluno aqui no chat, professora Viviane. Olha aí que benção. O povo está acordando cedo, tá vendo? Estão sim. Olha, quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Adriele. Seja muito bem-vinda, Adriele. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que na verdade é uma continuação do que a gente já vinha conversando nas outras aulas, que é sobre o gênero narrativa, né? A gente vinha conversando e a gente já viu que a narrativa acontece em romances, em contos, em crônicas, em fábulas. E a gente viu na aula passada que, inusitadamente, ela também acontece nos jogos de RPG, né? Que são aqueles jogos de tabuleiro imaginativos, né? Em que se cria uma personagem nova, se cria todo um roteiro, toda uma história. A gente viu como se dá esse jogo na aula passada. Hoje, nós iremos estudar como as narrativas se adaptam ao teatro. Então, a gente está aí tentando fazer uma costura de várias coisas, de várias plataformas em que a narrativa ela se manifesta. Ela pode se exercer como arte para tentar se adaptar a novos modelos, né? E o teatro é uma dessas plataformas. Inicialmente, o texto dramático é aquele responsável por contar as histórias que circulam no teatro. Contudo, é também possível fazer adaptações de romances e contos narrativos para o palco, minha gente. Quando a gente vai lá no sexto ano, a gente estuda que o texto dramático, né? Que o texto dramático é a fonte, muitas vezes, das peças teatrais e há toda uma característica própria do texto dramático. Marcações de cena, quando as personagens entram, quando elas saem, quem fala. Então, é o texto dramático que normalmente faz essa representação, essa conversa com o palco ao vivo do teatro. Mas é possível também recuperar textos narrativos e fazer adaptações para o teatro e para o cinema também. Então, a gente vai estudar um pouquinho como é que se dá essa transição entre o texto narrativo sendo adaptado para o teatro. Da mesma forma que vimos como os textos podem ser adaptados para os filmes que circulam nas salas de cinema, né? Televisão ou celular, como o Auto da Compadecida, né? A gente tem o Auto da Compadecida, que é um texto dramático, que foi feito pensando aí no teatro, mas também que circula na televisão, em séries de TV também. Então, a gente percebe que os textos, eles se dialogam com todas as plataformas artísticas, né, e podem ser adaptáveis. Da mesma forma que o Auto da Compadecida se adaptou ao cinema, um texto narrativo, um romance, um conto, uma crônica, pode ser adaptado com as devidas mudanças para o teatro também. Adaptar não é apenas copiar em outra plataforma, e sim fazer os devidos ajustes, né, para que a obra possa caber nesse outro espaço. Por exemplo, enquanto nos romances nós temos a organização em capítulos e a indicação das falas e dos pensamentos, nos filmes a gente só consegue saber as falas, mas não os pensamentos, e a história é cortada pela marcação das cenas. Então a gente tem uma organização diferente, né? Então, se na peça teatral a gente tem ali uma demarcação cênica que está ausente no texto narrativo, eu vou precisar criar, no momento da minha adaptação, essa marcação. E a gente chama isso de roteiro adaptado, tá certo? Quando a gente modifica alguma coisa para mudar a plataforma. Por ter um tempo curto, nem todas as ações dos romances conseguem permanecer nas versões adaptadas para o teatro, e isso é uma parte, é um ponto que irrita muita gente, né? Quando você lê um livro, que você vai assistir ao filme no cinema ou na sua TV, no seu streaming,
e o filme corta aquela parte que era bem legal do livro, a gente fica bem chateado, né? Fica querendo reclamar que só. Mas essas adaptações, elas são necessárias, porque às vezes não dá para contar tudo o que acontece em um livro. Às vezes a gente tem livros grandiosos. Imagina um livro de 800 páginas sendo adaptado para o cinema, em um filme de 1h30. Será que a gente vai conseguir manter tudo fielmente ali como está no livro? Claro que não, né? Além das adaptações por causa da plataforma, é necessário escolher, selecionar, fazer o trabalho de curadoria entre as informações que são primordiais para contar a narrativa e aquelas que pode se deixar passar. Em outro momento a gente continua e quem sabe num flashback essa ação é recuperada na narrativa, tá certo? Então não fiquem chateados. Além disso, enquanto na leitura precisamos interpretar o enredo com a nossa própria imaginação, no teatro a interpretação nos é dada, pronta, pelo trabalho do ator. Então aí, quando a gente faz uma leitura, a gente sempre faz um exercício imaginativo, né? A gente precisa aí acessar a nossa criatividade para poder imaginar as situações, para poder imaginar os lugares, as passagens, as mudanças de cena entre as personagens, né? Os conflitos, a estrutura, o espaço, a casa, por exemplo. Se a minha personagem está andando de bicicleta, eu preciso imaginar como é essa bicicleta, porque ela pode ser de qualquer forma, se o narrador não me disser. Então, nos romances, eu tenho a imaginação muito mais latente no leitor, que é aquele que cria na sua cabeça a história que o narrador está contando. No teatro é um pouco diferente, né? A gente já tem tudo pronto ali, tudo dado. É claro que a interpretação do que a gente recebe é sempre do receptor, é sempre da pessoa que está assistindo, cada um vai interpretar de um jeito, mas a interpretação que é dada pelo ator nos vem pronta. Ele já fez ali todo um trabalho de corpo, ele já fez um trabalho de tom de voz, de trejeitos, já estudou as manias, o comportamento daquela personagem. Então, ele te dá indicações se você pode confiar ou não naquela personagem, do que é que ela gosta, quais são as suas intenções. Então, isso tudo é dado para a gente de forma pronta. Inclusive, a demarcação em cena, né? Então, por exemplo, se eu estou narrando uma cena, que eu estou na sala de jantar, e eu digo, a Adriana é minha personagem, a Adriana caminha pela sala de jantar. É muito vago, ela está caminhando, mas eu não sei por onde ela está circulando. No teatro, a Adriana caminha e vai até atrás da mesa, se esconde lá, atrás da mesa. Então, no teatro, eu consigo visualizar isso com muito mais facilidade, eu não preciso recorrer tanto ao recurso da imaginação. Vamos conhecer uma dessas adaptações, que a gente tem da narrativa para o teatro, mas antes a gente precisa conhecer uma autora brasileira, tá certo? Que é a Carolina Maria de Jesus, que ela nasceu em Sacramento, lá em Minas Gerais, em 14 de março de 1914, filha de negros que migraram para a cidade no início das atividades pecuárias da região. Oriunda de família muito humilde, a autora estudou pouco. No início de 1923, foi matriculada no Colégio Allan Kardec, que é a primeira escola espírita do Brasil, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes da sociedade. Lá estudou por 2 anos, sustentada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de Carolina trabalhava como lavadeira. Então, Carolina Maria de Jesus, ela vai ser uma figura importante no cenário brasileiro, porque ela vai ser essa escritora de origem muito humilde, pobre, analfabeta inicialmente, que tem muito pouco contato com a escola, mas no período em que consegue aí desenvolver a sua habilidade de escrita, passa a produzir literatura, olha só, através de quê? Dos diários em que ela escrevia, já na fase adulta, a gente vai chegar até eles. A escritora foi descoberta, pelo jornalista Audálio Dantas, na década de 50 ainda. Carolina estava em uma praça vizinha à comunidade quando percebeu que alguns adultos estavam destruindo os brinquedos ali instalados para as crianças. Sem pensar, ameaçou denunciar os infratores, fazendo deles personagens de seu livro de memórias. Ao presenciar a cena, o jovem jornalista iniciou um diálogo com a mulher,
que possuía inúmeros cadernos nos quais narrava o drama da sua indigência e do dia a dia do Canindé. Dantas se interessou pelo fenômeno que tinha em mãos e se comprometeu em reunir e divulgar o material. Então a gente tem aí a Carolina, que trabalhou durante muito tempo como catadora de papel, lá numa comunidade em São Paulo, no Canindé. Então ela escrevia, fazia os seus diários nos cadernos em que ela achava como catadora de papel, né? Então ela catava esse papel para levar para reciclagem e usava alguns desses cadernos para fazer os seus próprios diários. E nesses diários ela relatava como era a dificuldade de ser uma moradora negra, pobre, mulher, mãe, dentro desse contexto nacional tão sofrido. Então é a partir daí, e aí a descoberta pelo Audálio se dá dos textos da Maria Carolina de Jesus, tá certo? E são textos muito fortes, que vão narrar aí sem muita firula, sem muito pudor, como se dá essa vida sofrida na comunidade. O seu livro mais famoso, né, é O Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada. E é o diário da Carolina Maria de Jesus, como eu estava falando para vocês, ó, moradora da comunidade do Canindé, em São Paulo, mãe de 3 filhos. Carolina registra sua rotina como catadora de papel e revela aos leitores um sensível e contundente relato da dura realidade vivida na periferia da capital paulista. Então, ela vai meter o dedo na ferida mesmo e contar quais são as dificuldades que uma mãe pobre enfrenta na hora de tentar cuidar dos seus filhos e cuidar de si própria, numa situação de tanta escassez, né? Muito semelhante a muitas realidades de mães brasileiras ainda nos dias de hoje. Então, um relato muito comovente. Baseado em Quarto de Despejo, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, o Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus, conta parte do amplo legado dessa escritora brasileira. Outros livros de sua autoria, como Diário de Bitica e Casa de Alvenaria, também foram inseridos na peça e compõem a narrativa sobre a vida e obra da Carolina. Então, o que eu quero dizer assim é que o Quarto de Despejo, que é a obra mais famosa de Carolina, ela foi já adaptada para o teatro e se tornou essa peça aqui, Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. Então, a gente percebe que nem todo espetáculo teatral vai ser originado de um texto dramático, né? Há exceções, há adaptações, como a gente estava vendo. Olha, agora eu pedi para uma amiga minha, conhecida de vocês, fazer uma interpretação dramática do trecho do Quarto de Despejo, que é esse diário que a Carolina Maria de Jesus faz. Então, a professora Dini vai fazer essa leitura para a gente e a gente vai refletir um pouco sobre esse vídeo. Bora lá? 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei, remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de tocinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei um dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José.
Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afuiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas. E em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as. E abluí-me, aleitei-me. Esperei até umas 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral. Deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Assinado Carolina de Jesus. É isso, gente. Vocês estão vendo como a professora Dini fez uma interpretação bem vívida, né, da obra de Carolina, mas o que a gente consegue perceber são inúmeros fatores. Primeiro que era um diário pessoal, então ela vai fazer aí uma narrativa, né? Ela vai contar como era a vida dela e ela conta as dificuldades. Então era aniversário da filha. Ela não tinha dinheiro para comprar nada para a filha, então ela vai aí catar papel. E aí ela faz a troca pelo pão, né? Porque ela não consegue comprar o presente, mas precisa alimentar os filhos. E aí tem toda a descrição da rotina difícil que a Carolina Maria de Jesus tinha na comunidade. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar o meu agradecimento aqui à professora Dini de arte, que fez essa interpretação, e também à galera de cinema do Set Cine, que editou o vídeo pra gente. Vamos continuar. Mas será que deveríamos misturar teatro e narrativa? Será que isso é possível, Vivi? Ou será que fica esquisito? É claro que é possível, né, minha gente? A gente está falando aí em adaptar uma coisa na outra. Vamos trazer o ponto de vista de um especialista? Essa é uma fala do Rui Pinha Coelho, da Escola Superior de Teatro e de Cinema. Trazer a matéria romanesca para o palco tem sido uma das mais dilectas tentações do drama e das cenas contemporâneas. E esta comunhão permite a criação de narrativas simultaneamente individuais e coletivas, simultaneamente totalizantes e particulares. É bem isso que a gente quer mostrar aqui com a fala da Carolina Maria de Jesus, que como uma coisa é um diário, né? O texto dela é um diário, ou seja, é uma coisa muito particular, individualizada, mas é ao mesmo tempo tocante no sentido geral, porque a gente consegue se ver, né? Muita gente, tenho certeza, vai conseguir se ver no texto da Carolina Maria com as mesmas dificuldades, com as mesmas aflições. Então, o teatro, ele tenta tornar esse momento o mais empata possível, ou seja, despertar a empatia em quem está assistindo a peça, para conseguir se reconhecer, para conseguir pensar sobre as realidades sociais, o que é que o nosso país pode melhorar. Será que a gente pode fazer alguma coisa? Qual é o nosso papel nisso tudo? E todo mundo tem um papel, viu? Ninguém está isento, não. Trata-se, em suma, de fazer participar o espectador na aventura do texto moderno, de o privar da história demasiado simples e demasiado linear, desenvolvida por uma peça de teatro, para conduzir por zonas de forte densidade textual, ou seja, tornar o teatro tão potente quanto ele pode ser, tanto quanto um texto é capaz de produzir, dado as suas devidas adaptações, né? Então, é uma mistura aí, é um mix completamente possível, completamente desejado, para que tudo se torne o mais reflexível possível. Então, a gente consegue perceber que essa adaptação é possível. Além de aprofundar a leitura do mundo, a mistura das artes pode proporcionar momentos de compartilhamento de emoções, conflitos, situações que seriam vividos individualmente se fossem depender da leitura dos romances. Ainda tem isso, né? Toda vez que eu leio um romance, um conto, uma fábula, uma narrativa que seja, ela é feita muito de forma individual, né? Embora a gente tenha culturas em que há esse hábito da leitura coletiva, em muitas perdidas,
Hoje a gente não tem tanto esse hábito da leitura coletiva. Então, quando eu leio um romance, quando eu leio uma narrativa, eu faço isso de forma muito introspectiva, muito solitária. No teatro, eu estou fazendo justamente o oposto, né? Tá todo mundo ali, não somente no teatro, mas no cinema também, tá todo mundo ali lendo ao mesmo tempo aquela obra, entrando em contato ao mesmo tempo com aqueles conflitos, com aquelas emoções. Então, eu propicio um momento único de compartilhamento de ideias, de compartilhamento do sofrimento humano, das alegrias, e é nesse espírito de comunidade, de comunhão, que a gente se reconhece como uma coisa só, né? Como pessoas que podem influenciar um ao outro e ajudar um ao outro. Porque, ó, minha gente, como diz um poeta John Donne, ninguém é uma ilha. Então, se a gente não é uma ilha, a gente está coladinho um com o outro, a gente está mais para pecinhas de quebra-cabeça, né? Juntos, a gente consegue fazer muito mais do que separados, tá certo? O teatro no Brasil é uma tradição antiga, né? Com influência jesuíta, já no século XVI, advinda do processo de colonização, né? Vocês estão cansados de saber que o Brasil foi colonizado pelos portugueses lá no século XVI, vocês já viram nas aulas de história. Então, a gente pensa assim, poxa, o teatro é uma herança recente? Não, viu? Ó, tá aqui desde o século XVI fazendo parte da vida dos brasileiros. Não da mesma forma que faz hoje, né? Porque era muito mais elitizado naquela época, coisa de imperador. Mas que bom que ele conseguiu se popularizar, que bom que ele conseguiu alçar outros públicos, se ressignificou, se tornou tão plural, tão potente. Quando chegaram em solo brasileiro e se depararam com a população indígena, os portugueses prontamente começaram a elaborar estratégias de dominação do lugar e, sobretudo, do povo nativo. E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram a partir do teatro. Assim, com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo na época, que era interesse português, os religiosos utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação, no que se chamou de teatro de catequese. Foi assim que conseguiu-se popularizar tão fortemente o cristianismo já naquela época. Com o tempo, o teatro filiou-se mais efetivamente à literatura, a fim de entreter a corte portuguesa no Brasil. Vários artistas foram trazidos da Europa e o teatro começa a se configurar como uma arte de entretenimento em terras brasileiras. Então, ele se mistura aí com uma herança que foi trazida pela Europa e começa, além de catequizar os índios locais, também servir de fonte de entretenimento para a corte real no Brasil. Então, perceba como tinha várias funcionalidades. Dom João VI faz então um decreto que estabelece a criação de teatros que atendam às demandas da nova classe que aqui se instalava. Assim, o país passa a receber peças no modelo francês para a diversão da aristocracia. E, obviamente, não refletiam os costumes e a cultura do nosso povo, né, que é bem popular. Então, naquela época, o teatro estava muito voltado a atender às necessidades também da aristocracia que importava essa arte lá da França. Com o tempo, o teatro se adaptou à nova realidade e passou a se misturar com a literatura até chegar nos dias de hoje, né? Que a gente já consegue fazer essas adaptações que eu estava falando para vocês, não apenas trazidas do texto dramático, mas também do texto narrativo, como a gente viu na obra da Carolina Maria de Jesus. Agora é a vez de vocês, né? Vocês falaram um pouco hoje no chat. Lembra que eu falei do Ensine nas aulas anteriores, que eu estava falando sobre narrativa? Então, vamos fechar essa aula de narrativa mostrando para vocês como é que vocês fazem a inscrição de vocês no site do Ensine para participar do evento. Bora lá? Para você se inscrever no Ensine, é muito simples. Acesse o site ensine.educ.rec.br, então procure a aba Inscrições. Isso mesmo, clica na aba Inscrições, depois acessa Inscrições para o Ensine e Festival SETcine. E aqui você poderá inscrever seus vídeos, fotografias, desenhos e até trabalho de meta-reciclagem. Então, se você vai escrever um vídeo, pode ser até 1 minuto hashtag, aquele pequenininho que você faz para as redes sociais, clica em Inscrições de filmes e vídeos. Lá você vai achar uma ficha de inscrição, é só preencher essa ficha, enviar um link do seu vídeo que poderá estar no YouTube ou no Drive para que a gente possa baixar.
E lembre-se, também dê para os seus responsáveis a ficha de autorização, Essa ficha também está aí nessa página de inscrições, você vai clicar, baixar ela e aí os seus responsáveis irão preenchê-la e você vai enviar para o nosso e-mail, o setcine@educ.rec.br. E pronto, o seu vídeo já vai estar participando do 5º Festival SETCine de Audiovisual. Vejo vocês em dezembro no Ensine, ok? Gente, olha que massa, vamos misturar mesmo teatro, cinema e vamos participar do SETCine, tá certo? É bem fácil. E você pode ganhar aí, de repente, como melhor audiovisual, não seria incrível? Vamos dar uma passadinha no chat, vocês ficaram bem quietinhos hoje, vamos falar com a professora Adriana e também se despedir dela. Ah, Vivi, temos bastante alunos aqui no chat e aí eu falei para eles brilharem aí nos vídeos, se inscreverem. E aí eu queria agradecer a todos que interagiram aqui, Diógenes, Robert, Andriele, Adriano, Caroline. Um abração para todos que também estão aí assistindo. Até a próxima, pessoal. Gente, eu vou embora. Olha, acabou a nossa trilha de narrativa, mas não tem problema não. Em outro momento a gente volta, tá certo? Muito obrigada à professora Adriana que fez o nosso chat e a Adriele que fez a nossa tradução. Um cheiro e até a próxima aula.